Bom dia, gente. Então, tô aqui gravando esse vídeo para vocês, na verdade, porque eu vejo que todo mundo quer dar sua contribuição, né? Todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer usar as redes sociais para passar essa opinião. E eu tentei fazer isso através de um texto, só que eu achei que o texto ficou muito longo e as pessoas não vão ler o texto completo. Então eu falei assim, não, vou gravar um vídeo, porque a chance que tem das pessoas assistirem um vídeo, sei lá, de 5 minutos ou 6, não sei quanto tempo que vai demorar esse vídeo, né? Porque eu tenho bastante coisa para falar. É maior do que a pessoa pegar um textão para ler, né? O textão dá preguiça na gente, é verdade. Eu sou professora de português, eu reconheço isso. Um textão, ele assusta um pouquinho a gente, ele inibe um pouquinho. Então, por isso, eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Então, gente, é o seguinte, eu vou direto ao ponto. Esse vídeo eu vou destinar a algumas pessoas. As pessoas que têm usado as redes sociais para defender que a nossa estratégia de isolamento ela está errada, que ela deveria ser feita de outra maneira, para que a gente não tenha danos financeiros e econômicos maiores do que os danos à saúde pública, né? Então, vamos lá. Existem duas formas de isolamento, né, que a gente pode adotar. Uma forma é o isolamento vertical e a outra forma é o isolamento horizontal. O que seria o isolamento vertical? Isolamento vertical é aquele onde você vai isolar dois grupos de pessoas. As pessoas que testam positivo e as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Tá? E o isolamento horizontal é aquele que a gente vai isolar o maior número de pessoas. É ideal que seja todo mundo, né? O isolamento horizontal deveria ser para todos, né? Mas a gente sabe que profissionais da saúde, as pessoas que trabalham ali com produtos de consumo que são necessidades básicas, que elas precisam permanecer, né, abertas, os supermercados, as padarias, postos de gasolina, banco, necessidade urgente da população, farmácia, hortifruti, né, enfim. Essas empresas, elas têm autorização para funcionar porque elas fornecem para a população um produto de necessidade básica, digamos assim. E os demais comércios, né, os demais serviços deveriam permanecer fechados. Tá. Acontece que as pessoas que estão defendendo o isolamento vertical, elas estão defendendo isso por quê? Porque as pessoas precisam sustentar, né? O dinheiro não cai do céu, as pessoas continuam tendo despesas, aluguel, folha de pagamento, enfim, água, luz, telefone, internet e a alimentação, né, das suas famílias. As pessoas precisam continuar se alimentando, vivendo, consumindo também. E não tem de onde tirar recursos. De onde vai tirar, né? Enfim. Então as pessoas estão defendendo por esse motivo. É justo? É justo. Só que tem um problema seríssimo nesse isolamento vertical. A gente está desconsiderando que para esse isolamento vertical ele funcione perfeitamente, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter duas coisas básicas. Primeiro, testar toda a população. Porque se a gente não testa toda a população, a gente desconsidera que esse vírus ele tem atuado nas pessoas não de uma maneira única, mas de 3 maneiras, né? Qual que é a primeira maneira que esse vírus tem manifestado nas pessoas? Manifestado como um resfriado. A maior parte das pessoas que contraem o coronavírus, elas têm desenvolvido ali um sintoma que é um resfriado, uma tosse, uma dor de garganta, né? Um sintoma parecido com a gripe, uma febre. Uma outra parte das pessoas que desenvolvem a doença, elas têm sintomas graves. E essas pessoas, normalmente, não é 100% das pessoas que desenvolvem grave que estão nesse grupo, tá? Tem pessoas que não estão no grupo de risco e que desenvolvem também a doença na forma mais grave. Né? A gente tem os exemplos aí de crianças, adolescentes e adultos
saudáveis que desenvolveram a doença e que faleceram por essa doença também. São números pequenos, né? Mas são números, mas existem, não é uma possibilidade assim remota, né? Ela é uma possibilidade remota, mas ela não é inexistente, digamos assim. Mas então vamos lá, voltando para o raciocínio. Teríamos que pensar que parte dessa população, né, que tem alguma outra comorbidade, ela possa vir a desenvolver essa doença de maneira grave e que pode evoluir para o óbito. Né? Essas pessoas, elas precisam de um atendimento mais urgente, né, e tal. Enfim. E uma terceira parte, que são pessoas que contraem o vírus, são capazes de transmitir, mas que não tem sintoma nenhum, nem uma febrezinha, nem uma tosse, nem um espirro, nada. Elas não têm nenhum sintoma. Por que será? Porque às vezes o sistema imunológico dessa pessoa, ele já é, sei lá, mais forte, ou pela quantidade do vírus que a pessoa tem, o corpo dela reagiu de maneira a não multiplicar muito esse vírus, não sei, mas ela tem e ela é capaz de transmitir, tá? A terceira parte é onde que eu quero chegar aí. Então, se a gente começa a testar a população, só apenas as pessoas que estão procurando atendimento médico, que a gente não está conseguindo fazer, né? Quem tem assistido os noticiários e conversado com as pessoas que são da área da saúde, que estão trabalhando aí para tentar conter essa pandemia no atendimento das pessoas, eu tenho amigos, inclusive, que estão trabalhando na área da saúde aí e têm feito esse relato, que não há testes suficientes nem para os pacientes que têm sintomas graves. A gente tem uma dificuldade enorme de testar. Então, se você vai hoje para a UPA ou para o hospital com sintoma de gripe, você é considerado um possível contaminado. Só vamos ter certeza se você está contaminado se você fizer o teste e der positivo. Se você não fizer o teste, não tem como comprovar que você está contaminado ou não. E não existe teste para todo mundo que procura o atendimento de saúde. Quanto mais para toda a população. Então, não sei se vocês entenderam a lógica. Essa população que não desenvolveu, como que a gente vai fazer para testar? Que não desenvolveu sintomas. Como que a gente vai fazer para testar, para saber se essa pessoa está apta para trabalhar? Como que a gente vai fazer isso? Impossível. É utópico a gente pensar que a gente vai adivinhar, olha, essa pessoa aqui, vamos testar. Ela teve contato com alguém gripado, vamos testar. Eu tenho que bater de porta em porta. Ainda mais, a gente já entrou no outono, né? É o momento onde as doenças do sistema respiratório, elas se desenvolvem com mais facilidade na população. No outono, inverno, né? Enfim. Imagina o número de testes que a gente ia precisar ter para testar apenas as pessoas que tiverem os sintomas. Não estou falando de testar todo mundo ainda não, que deveria ser o ideal. Para esse isolamento vertical funcionar, seria testar todo mundo. E aí, quem realmente está infectado, fica de quarentena. Quem não está infectado, volta a trabalhar. Ok? Beleza. Esse raciocínio, guarda ele aí. Então, vamos lá. Vamos pensar no atendimento das pessoas graves, tá? A gente continua tendo, gente, as outras doenças que afetam as pessoas normalmente e os outros problemas de saúde causados por, sei lá, AVC, o câncer continua, doenças relacionadas ao rim, todas as outras doenças que vão precisar de uma internação e de uma intervenção médica mais concentrada. Elas continuam. E a rede de saúde vai estar sobrecarregada com esses casos de suspeita do coronavírus, né? Então, quanto mais a gente tem a população circulando, a possibilidade de a gente aumentar o número de casos de pessoas que vão procurar o consultório médico para verificar se estão ou não estão com coronavírus,
ela é maior. E isso sobrecarrega o sistema de saúde. Nosso sistema de saúde, na normalidade, ele já é um caos. Imagina uma situação dessa. Enfim. Então, esse é o segundo ponto, tá? O que a gente sugere, então? Bom, como essas famílias vão se sustentar se a gente não pode isolar todo mundo? Como que a gente vai fazer se a gente não pode testar todo mundo, então? Bom, o governo precisa garantir uma renda mínima para a população e precisa garantir que essa renda mínima seja usada para alimentação. A gente precisava ter uma suspensão, por exemplo, de contas de água, de luz, de telefone, como os Estados Unidos e alguns países da Europa estão fazendo. Os Estados Unidos não, porque eles estão fornecendo para a população um valor de mínimo, né? E é para toda a população, não é só para as pessoas que têm um rendimento. Na verdade, a maioria da população americana vai receber esse cheque que o Trump está mandando, né? Porque a maioria da população americana ela está ali na classe média. Então, digamos que o Trump está fornecendo para a galera da classe média para baixo um cheque mensal com um valor que equivale aí a 6 mil reais, 8 mil reais, 1.200 dólares, se não me engano, para todo mundo, 6, 7 mil reais, porque o dólar está mais de 5, né? Para todo americano que estiver nessa faixa de renda, né, da classe média ali, trabalhando ou não só para os desempregados, não só para os autônomos. Para quê? Para manter essas pessoas consumindo, né? E manter essas pessoas em condições de pagar água, luz, telefone, aluguel, hipoteca, né? Como diz lá, prestação de carro, tudo isso, tá? E aqui, 600 reais por adulto, 1.200 reais por adulto, e mesmo assim porque o Congresso não aceitou a proposta do governo federal, que era de 200 reais. Gente, 200 reais é uma piada. 200 reais é nada. Mas o Brasil tá quebrado, de onde vai tirar esses recursos? Mas não sei quem roubou e por isso nós não temos condição de atender a população. Gente, 40% da arrecadação do Brasil, ela vai para pagamento de juros da dívida que o Brasil tem com os bancos internacionais. 40%. Esse valor não representa 10%. Esse valor desse pacotão que o ministro da Economia anunciou, que não é só para atender as pessoas, como também para atender as empresas, também para atender as companhias aéreas. Todo mundo vai ter uma ajuda. Só que a ajuda para a população está menor, se você for pegar em números, do que para as empresas. Tá? Se você for pegar em números, o valor que é destinado para atendimento da população, ele está bem menor do que o valor destinado para as empresas, para manterem os empregos, né? Que é essa que é o lobby, né? Esse que é o lobby. Nós estamos ajudando as empresas para que elas possam manter os empregos. Beleza, ok. Tudo bem, tá certo, tem que fazer isso mesmo, né? Tem que ajudar a manter o emprego, tem que permitir que as empresas consigam manter o emprego, sim, das pessoas, né? Tem que permitir que as pessoas que não têm emprego formal possam se alimentar, possam continuar a sobreviver sem necessidade de ir para a rua trabalhar, tá? Isso a gente está tentando fazer, o governo está tentando fazer, né? Enfim. Mas o que me assusta é o seguinte: as pessoas estão desconsiderando, tá, que o grupo de risco, estão pensando que o grupo de risco é muito pequenininho também, né? São poucas pessoas. Agora, faz uma estimativa na sua família. Pegue todas as pessoas na sua família e vai anotando o nome de quem tem essas comorbidades que eu vou falar aqui, que são as pessoas que estão no grupo de risco. Anota os nomes. Primeiro grupo de risco, problemas cardíacos. Quem tem problema cardíaco na minha família? Coloca, faz uma lista. Segundo, problemas pulmonares. Coloca lá. E nos problemas pulmonares inclui todos os fumantes, porque o fumante também está no grupo de risco, tá? A pessoa que fuma, ela tem o pulmão já comprometido e ela é grupo de risco também,
Tem poucos meios de comunicação falando isso, mas se você pegar relatórios da Organização Mundial de Saúde, ela coloca os fumantes também no grupo de risco, tá bom? Então põe lá, fumantes. Pessoas que têm asma, pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm doenças do sistema imunológico, pessoas que têm obesidade. E aí, quantas pessoas tem na sua lista? Na minha tem muitas. Muitas, inclusive minha mãe. Pessoas recém-operadas. Eu tenho 2 irmãs e minha mãe recém-operadas. Meu sogro com problema cardíaco. Tem um adolescente que é meu sobrinho de coração diabético. A minha mãe mesmo também é diabética. Meu avô, hipertenso, diabético. Alguns tios que têm doenças do sistema imunológico, uma tia. Quem da sua família pode estar exposto a desenvolver a parte grave da doença, né? O sintoma grave da doença. Faz as contas. Será que se você não manter contato com essas pessoas, se é possível? No meu caso, eu tenho também meu filho que tem asma, né? Então, coloca aí na lista também, né? E aí, quantas crianças pequenas têm asma? Ah, mas nas crianças não teve nenhuma morte. Será por quê? Porque o cuidado do isolamento social para as crianças, ele foi a primeira atitude a ser tomada em todos os países. Primeira, que foi tirar as crianças dos ambientes, né, de propagação de doenças, que são, no caso, as escolinhas, as creches. Foi a primeira medida que foi tomada, foi o fechamento das escolas, né? E a exposição diminui muito, né? Enfim. Por que os idosos? Os idosos têm saúde muito mais... Por que os idosos estão morrendo mais? Porque os idosos têm a saúde bem mais frágil do que a da criança, com certeza. A capacidade do sistema imunológico nos idosos dar em retorno ou combater uma doença é muito menor. Né? Coloca quantos idosos acima de 60 anos você tem na sua família, na lista também, né? Eu esqueci de falar deles. Pode não ter doença nenhuma, mas se passou dos 60, tá lá no grupo de risco. Né? Tem gente defendendo que esse grupo de risco ele não vai apenas dos 60, mas dos 45 anos até 100. Porque, inclusive no Brasil, tem um grande número de infectados nessa faixa etária, né? E que estão desenvolvendo os sintomas graves da doença, né? Acima de 45 anos. E algumas mortes já nesse perfil a gente já tem, né? Enfim, quem que vai trabalhar então? Quem que vai sair para a rua para trabalhar? Se os idosos já estão aposentados, né? Ainda bem que a reforma da Previdência ainda não pegou a maioria dos aposentados. Imagina e se essa pandemia vem aí daqui uns 15 anos. Nós vamos ter muitos idosos trabalhando, né? Acima de 60 trabalhando. Gente, a situação é gravíssima. O mundo tá dando pra gente todas as respostas que a gente precisa. E também todas as perguntas, né? As respostas no que eu digo o que tem dado certo? Onde a doença tem feito menos vítimas? Onde essa doença tem causado menos mortes? Onde essa doença está controlada? Onde a maior parte da população está infectada, está morrendo? Né? O último dado da Itália, eu fiquei assim... A última vez que eu acompanhei, né, da Itália, 80 mil contaminados, 8 mil mortes. O que é isso? 10% das pessoas que testaram positivo morreram. 10%. É um número muito grande. Né? Se acontece em Nova Lima, vou pegar lá 100 mil habitantes, 10% das pessoas, todo mundo contraiu. Se 10% das pessoas da nossa população morrerem, é um número muito grande,
né? Eu acho que nem precisa de morrer, né? Se 10% da nossa população precisar de sistema de saúde, público ou privado, é muito complicado. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que os carros que eu tenho visto nessas carreatas em Belo Horizonte, Uberlândia e outras cidades por aí, repare os carros das pessoas que estão ali participando daquela carreata. Será que aquelas pessoas realmente são as pessoas que atendem o público? Ou será que são os donos das empresas? Quem vai atender o público é o funcionário? Será que aquelas famílias ali vão estar realmente expostas? Ou quem vai estar exposto é o funcionário e a família deles? Vamos pensar nisso, né? Eu acho que defender a vida de todos é importante e defender também o sustento de todos. A gente tem que defender isso. Não é hora de pensar em lucro, em perder 10% do seu rendimento, em perder o faturamento de 2 meses, sendo que algumas pessoas têm reserva sim, tem condição de se manter 2 meses sem trabalhar tranquilo, não tem condição de bancar o funcionário, mas isso o governo está tentando resolver. Vamos tentar melhorar os nossos argumentos aí, vamos pensar vamos considerar essas situações, vamos olhar para os exemplos do mundo antes de sair aí nas redes sociais defendendo coisas irresponsáveis, né? O isolamento vertical, ele é possível sim, mas para que isso aconteça e que seja eficiente, a gente precisa primeiro testar toda a população e segundo, isolar todo mundo que está no grupo de risco. Se você fez a listinha que eu falei aí no meio do vídeo, você vai perceber que o grupo de risco ele é maior do que a gente imagina, né? Então, a gente vai precisar isolar muita gente. E é isso. Então, eu vou encerrar porque já deu 22 minutos aqui. Ninguém merece também um vídeo de 22 minutos, né? Então, tentei dar minha contribuição espero que possa tocar alguém, porque todas as informações que eu falei, tudo que eu falei aqui nesse vídeo tá disponível, né? Eu tô chovendo no molhado, digamos assim, né? As pessoas já estão tentando fazer isso, mas eu acho que se cada um de nós contribuir da maneira que pode, se a gente atingir uma pessoa, a gente consegue reverter essa situação das pessoas estarem cogitando essa possibilidade de retornar à vida normal nessa situação da pandemia. Então é isso, pessoal. Bom dia para todo mundo e espero que eu tenha prestado um serviço e não um desserviço, né? Como algumas figuras públicas aí do país têm feito, prestado um desserviço para a população, estimulando atitudes irresponsáveis. Então é isso. Um abraço para todo mundo e bom dia.